Pera aí, filho, pera aí, deixa eu gravar aqui. Pera aí. Não, tá bom, parou. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho das verdades por trás da outorga coletiva e da alternância de dias captados. Para algumas pessoas isso pode ser um assunto comum, mas eu acho que é importante a gente destacar as coisas escondidas que tem por trás de toda essa história, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro é falar que a outorga coletiva ela vem com o intuito de organizar os usos que existem numa devida bacia hidrográfica. Mas o que algumas pessoas não sabem é que em muitos casos, quando se cria uma outorga coletiva, quando se cria uma área de conflito, as outorgas já concedidas pelo órgão ambiental nessa bacia, muitas vezes já ultrapassa o valor que a gente consegue de fato outorgar, né? E é aí que começa a complicação da história. Depois que isso acontece, a gente começa a realmente trabalhar com os usuários para entender todos os usos que tem na bacia e realmente alocar esses usos. Mas aí quando a gente vai olhar para as portarias que já foram publicadas, muitas vezes se a gente considerar ipsis literis do que está na portaria, a gente não vai conseguir regularizar todo mundo. E aí entra naquela discussão, mas eu já tenho direito garantido, mas eu já tenho essa condição de uso que eu tenho que colocar na minha portaria de outorga. E isso tudo vai criando uma certa polêmica e realmente cria uma confusão gigantesca. E aí a gente realmente tem que trabalhar com adaptações, né? E aí a gente começa realmente a entender que do jeito que o órgão ambiental faz não vai dar certo. A gente tem que dar outro jeito, através das consultorias, através da alocação de água negociada. E aí a gente realmente fica com esse desafio nas mãos que o Estado não consegue resolver. Sabendo dessa informação, que os usos às vezes excedem o que dá para outorgar, as consultorias começam a fazer adaptações, como eu falei. Ela junta com a ideia daqui, junto com a ideia dali. E na verdade, todo mundo quer se regularizar, ninguém quer ficar irregular. Aí o que acontece muito comumente, que a gente vai entrar já no nosso segundo tema, que é a alternância dos dias captados. O que acontece de verdade é que um cara que tem 100 litros por segundo para 100 hectares, ele, se for considerar todos os usos certinho do jeito que foi publicado anteriormente, não passa no estudo hidrológico, no estudo de regularização. E aí, para regularizar, para todo mundo ter a sua área regularizada, as consultorias alocam a área com a vazão reduzida. Como, por exemplo, acontece muito que o cara tem 100 litros por segundo, todos os dias de captação para 100 hectares. Que é o que acontece na verdade, na realidade ele precisa disso. Aí a consultoria coloca lá, dia sim, dia não, 100 litros por segundo para os 100 hectares. Com isso, você pode colocar numa certa bacia hidrográfica, ao invés de você colocar 1000 litros por segundo para 1000 hectares, que é o certo, você coloca 2000 hectares para 1000 litros por segundo, estando 1000 litros por segundo nos dias pares e 1000 litros por segundo nos dias ímpares. Só que isso é um problema muito grande, porque na realidade os produtores rurais entendem, todo mundo já está percebendo isso na pele, que a alternância de dias não funciona. Não funciona, ela fica só no papel. O cara regulariza uma vazão, né, e aí não consegue funcionar. Ainda além disso, existem os famosos pivôs enrabados. O que é pivô enrabado? É um cara que tem um ponto de outorga, um único bombeamento, ele põe para um pivô, e aí passa-se o tempo, ele fala, não, vou pôr mais um pivô. Ele consegue operar, mas desde que ele tem a captação todo dia. E esse é o problema, porque aí o cara já tem 80, vamos botar em contas para ficar mais claro, tem 80 litros por segundo para 80 hectares. Ele enraba mais um pivô e tem que respeitar a alternância de dias. Então fica um pivô funciona um dia, o outro pivô não pode funcionar no outro dia, porque a captação é uma só, ela já funcionou no dia 1. Então ela tem que só funcionar no dia 3. Então ela vai funcionar o primeiro pivô no dia 1, o segundo pivô no dia 3 e o primeiro pivô novamente no dia 5. Ou seja, ele ficou sem água por 4 dias. Então a alternância nesses casos não funciona. Quando que a alternância de dias funciona, Tobias? Somente nos empreendimentos que tem o famoso piscinão, que é um reservatório off-stream. É importante que o pessoal saiba disso, sabe?
que as consultorias, obviamente, elas são contratadas para regularizar os usos. Se a consultoria apresenta para o produtor rural que não, você vai ter dia sim, dia não, tantos litros por segundo e vai regularizar o seu uso, 95% dos usuários falam, beleza, tá regularizando? Então, beleza, manda bala. E esse aqui é o problema, que você acaba não conseguindo regularizar de fato. Agora na nossa região aqui em Paracatu está vindo as telemetrias nas captações. O que é isso? É o monitoramento em tempo real do órgão ambiental para as captações. Então, se o cara tem na portaria de outorga alternância dia sim, dia não, a telemetria vai denunciar ele que ele não está cumprindo esse dia sim, dia não. Então é muito complexo, é muito difícil isso, e esse ponto é um ponto de atenção, tanto para as consultorias quanto para os usuários, que essa bomba está explodindo. Por fim, fica como sugestão que tanto os empreendedores quanto as consultorias tentem trabalhar dentro da realidade, tanto nas questões das barragens, né? A barragem é outra questão complicada também, porque o pessoal abaixa a lâmina irrigada para poder captar menos dias durante o mês, e isso influencia a barragem, vai aguentar aquela área irrigada. Às vezes a barragem não comporta irrigar 100 hectares, mas o cara diminui os dias captados por mês, diminui, consequência disso, diminui a lâmina aplicada na cultura, e na hora de executar de fato a barragem não aguenta, porque a barragem tem que comportar a regularização do fluxo também. Então aí na realidade o cara começa a funcionar, ele tem que irrigar 20 dias no mês, ou 15 dias que seja, e a barragem começa a baixar até secar. Então esse ponto é também um outro ponto de atenção. E aí fica por fim a dica para as consultorias e para os empreendedores, que tomem realmente cuidado com essa questão de regularizar o uso por regularizar. Você tem que colocar realmente a realidade do seu empreendimento. Eu tenho piscinão? Beleza, então pode colocar dia sim, dia não. Pode colocar alternado, que ele vai tocar o seu empreendimento do jeito que der. Porque o dia sim, dia não vai incidir somente na captação do rio. No piscinão você pode irrigar do jeito que você quiser. A água está no piscinão, você irriga do jeito que você quiser. Agora, o pessoal que não tem piscinão, não inventa de pôr dia alternado não, que você vai ficar irregular. Aqui na nossa região nós fizemos um levantamento, são pouquíssimos empreendedores que estão realmente 100% regulares, 100% obedecendo a portaria de outorga. Esse dia sim, dia não. As barragens, muitas vezes, que elas não comportam o uso, então isso tudo acaba trazendo um problema grande. Então é importante que vocês saibam disso e tenham atenção para que, se você estiver dentro de um processo de outorga, coloque as informações dentro da realidade. Não resolve colocar coisa diferente que você vai se autofiscalizar com a telemetria. E o órgão ambiental pretende sim com isso fazer um monitoramento muito de perto com auxílio de inteligência artificial e vai começar a autuar a galera aí, beleza? Então fica aí a dica para vocês tomarem cuidado com isso e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!